Olá, um bom dia a todos, com Deus no coração, com Deus nas suas vidas e na minha vida, naturalmente. O tema de hoje, ele é um pouco espinhoso, não é o tipo de tema que me apraz trazer nas minhas reflexões. Mas ao mesmo tempo, contraditoriamente, é um assunto extremamente necessário, especialmente no dia de hoje. Ontem, hoje é 23 de dezembro de 2024. No dia de ontem, mais ou menos a esta hora da manhã, agora são cerca de 7h20 da manhã, mais uma tragédia se abateu sobre Gramado. E eu quero deixar bastante claro aqui que eu não quero ser mais uma, não quero que este vídeo seja mais uma oportunidade da internet que adora tragédias, de aproveitar o momento para se fazer notar. Eu não estou, embora esse vídeo seja publicado, meus vídeos são publicados no YouTube por uma questão de espaço, uma questão de tamanho de vídeo e por uma questão de estarem disponíveis para que outras pessoas possam compartilhar. Mas eu não peço like, eu não peço joinha, tá? Eu compartilho ele com um seleto grupo de amigos, que por sua vez tem outro seleto grupo de amigos, e que se julgarem importantes as minhas mensagens, as minhas reflexões, também irão compartilhá-lo. Mas nenhum deles vai viralizar, nenhum, e eu espero que não viralize mesmo. Mas o que eu quero dizer, e com lugar de fala, isso é importante, porque a tragédia que se abateu sobre Gramado ontem, uma aeronave com uma família, com 10 pessoas, caiu sobre uma loja, isso todo mundo já sabe, e todos perderam a vida. Mas as pessoas que estavam na loja, na pousada ao lado, que de alguma forma sofreram parte do acidente, também foram prejudicadas, tiveram ferimentos graves, uns mais, outros menos, e a cidade parou mais uma vez. Por que a cidade parou? Por que as cidades param? Por que as pessoas param quando tem uma tragédia? Por duas razões. A grande maioria para, infelizmente, por curiosidade. Para e fica à volta, larga os seus afazeres, larga a sua vida, as suas vidas e fica à volta esperando qualquer coisa acontecer. Essa é a segunda tragédia humana que acontece quando esse tipo de infortúnio surge diante das pessoas. Mas não é desses que eu vou falar. Eu vou falar dos outros, dos bons. Não quer dizer que essas pessoas são más, são apenas desinformadas. Porque fazer da tragédia humana um espetáculo é uma tremenda desinformação. Traz prejuízos imensos, mas não estou aqui para passar sermão, não estou aqui para passar pito em ninguém. Eu quero falar, eu quero saber o que se tira de bom dessa tragédia. Então, eu pretendo colocar no título desse vídeo alguma coisa parecida, que já foi colocado, tem até livro sobre esse assunto, onde está Deus no sofrimento, né? Onde estava Deus na tragédia? Onde está Deus em Gramado? Onde está Deus quando pessoas sofrem? Onde está Deus quando pessoas morrem? Onde está Deus quando há um impacto da dor? Por que Deus permitiu? Eu vi uma senhora assistindo na televisão, vi vários conhecidos meus, amigos, dando entrevista, né? E uma senhora disse assim, a gerente da loja disse assim, caiu um temporal, eu me atrasei,
Desculpa, eu estou com um pouquinho de tosse de uma gripe, mas estou bem. Então, o chimarrão ajuda. Caiu um temporal e eu me atrasei. Meu colega também, eu soube que graças a Deus se atrasou também. Né? Foi a mão de Deus quem me tirou de lá. Então as pessoas, os céticos perguntam, vamos dizer, os crentes dizem assim, amém, que bom, Deus te livrou. Mas os céticos perguntam, e onde estava Deus com as pessoas que estavam no avião ou com as outras que não foram livradas, não tiveram livramento dessa tragédia? Onde estava Deus? Por que Deus livrou uma e não livrou outras? Eu lembro que João Batista estava preso, primo de Jesus, estava preso, condenado à morte, e mandou um dos seus discípulos perguntar a Jesus: tu é mesmo o Messias prometido? Aquele que ressuscita os mortos, aquele que cura os doentes, que salva os cativos da prisão, aquele que cura os cegos, aquele que levanta os paralíticos. Tu é mesmo o Messias que vai libertar Israel? Tu é o Messias prometido, a quem eu anunciei tantas vezes, a quem eu batizei, a quem eu vi o Espírito de Deus na forma de uma pomba pousar sobre ti nas águas, dizendo que tu és o Filho amado de Deus, a quem lhe dá tanto prazer? É tu mesmo. Aí Jesus se compadece, sorri e diz: os cegos estão vendo, os coxos estão andando normalmente, os mortos estão ressuscitando, as pessoas estão sendo confortadas. Isso responde a tua pergunta. Mas ele não tirou João Batista da prisão, não tirou o primo da prisão. E sabia que João era uma pessoa justa, que era uma pessoa boa, que era um profeta. Por que Jesus não tirou ele da prisão? Será que Jesus amava menos a João do que aqueles outros que ele nem conhecia e livrou eles do sofrimento e os livrou do sofrimento? Onde está Deus no sofrimento? Por que Deus livrou algumas pessoas e por que não livrou outras? Por que o avião caiu nesse lugar e não caiu na casa do vizinho? Por que anjos protegeram as outras casas e não protegeram esta? Jesus mesmo dá a resposta. Perguntaram os seus discípulos quando viram um cego de nascença, desde o nascimento sempre foi cego, nunca viu a luz do dia, e acreditava-se, por algumas razões bíblicas, né? Acreditava-se que a doença vinha, razões bíblicas mal interpretadas ou distorcidas, né? Nessa leitura, que as doenças eram provenientes do pecado, ou seja, que as pessoas eram pecadores, portanto mereciam sofrer e o sofrimento era uma punição, seria uma punição por conta do pecado. Então perguntaram a Jesus: quem pecou? Ele ou os pais dele? Para que ele nascesse cego. Claro que faltava conhecimento desses discípulos das Sagradas Escrituras, porque o profeta Ezequiel diz, Deus diz ao profeta Ezequiel, que o pai não levará a pena do filho, nem o filho do pai. Aquele que pecar, esse morrerá, aquele que se arrepender será salvo. Então, a punição, a pena, o castigo ou a recompensa são individuais. Mas aqui não está tratando de punição. Jesus está mostrando para eles, olha, aqui não é o caso de punição. Aqui é consequência, mas não é punição. Não confundam punição com consequência. Não confundam maldição com consequência. Jesus está dizendo assim, Jesus responde assim: nem ele pecou, nem os pais dele pecaram. Mas ele sofre para que se manifeste em vocês a bondade de Deus. Eu creio que eu poderia encerrar por aqui. E dizer: houve sofrimento. Aliás, a minha amada Gramado, a minha querida Gramado,
da qual eu sinto muita saudade. O meu querido Rio Grande, meu amado Rio Grande, do qual eu sinto muita saudade, tem sofrido constantemente uma tragédia atrás da outra. A maior tragédia do Brasil, embora a competição é grande em termos de tragédias, porque cada dia mais elas vão se avolumando, porque no momento em que cai essa aeronave em Gramado e ganha notoriedade na imprensa nacional, por vários motivos, ao mesmo tempo um caminhão colide com um ônibus lotado, colide com um caminhão que carregava uma pedra, a pedra caiu, explodiu o ônibus, 40 pessoas morreram, 41 pessoas também tiveram suas vidas ceifadas. Então, isso tudo ontem, né? E não posso minimizar as tragédias que acontecem diariamente nos lugares mais recônditos, onde vidas são ceifadas pelo tráfico, pela droga, pelas doenças dentro dos hospitais, vidas são ceifadas diariamente. O sofrimento, ele é uma nuvem que abraça a humanidade cada dia mais densa. Mas voltando a Gramado, onde estava Deus nessa tragédia? Por que Deus livrou as pessoas à volta e por que não livrou essas pessoas? Por que não livrou este lugar? Eu quero lembrar, voltando, que Gramado sofreu... Eu cheguei a listar ontem, eu não vou mencionar aqui, mas eu cheguei a listar ontem pelo menos 10 tragédias que aconteceram em Gramado, e eu disse a um amigo, em Gramado nada é pequeno. Apesar de ser uma cidade pequena, 45 mil habitantes, em Gramado nada é pequeno. Nada é sem significado, nada é sem importância. Tudo que acontece lá é grande. É um átomo que colide no outro e dali eclode algo grande. Aconteceram pelo menos 10 tragédias em Gramado que foram tremendamente impactantes. E todas essas tragédias, o primeiro impacto é o impacto. O primeiro impacto é o susto, é a estupefação. A seguir vem a tristeza, a reflexão. Esta menos, mas a tristeza. E não sem causa, muitos choram. Teve uma tragédia, eu vou mencionar apenas esta, onde 8 pessoas perderam a vida num acidente de ônibus, que ou eram conhecidos de todos, ou eram conhecidos de conhecidos, mas todos sabiam quem é que estava ali. E eu vi uma cidade inteira chorando, gente que nem conhecia o falecido, mas estava ali chorando, e chorando verdadeiramente, não estava fazendo cena. Eu chorei, todos choraram. O impacto de uma tragédia, ele nos leva a chorar, nos leva a refletir. Primeiro, pensar quem era aquela pessoa, o que ela deixou, o que ela legou, qual foi o legado dessa pessoa, a família que ficou, os filhos, os irmãos, os amigos. Eu vou contar uma pequena história para ilustrar onde eu quero chegar. É uma história, não é minha, a história eu ouvi do rabino David Weidman, de quem eu gosto muito de ouvir as palestras. Ele conta que havia um rabino que estava no seu escritório, em casa, no seu escritório pastoral, e ele recebeu um membro da sua sinagoga, da sua congregação. E como em qualquer meio religioso, seja judaico, seja cristão, o pastor, o padre, o rabino, né, ele é o conselheiro espiritual da comunidade. Então esse senhor, ele foi se aconselhar com o rabino e perguntou o seguinte: rabino, eu posso substituir o leite da Pessah, da Páscoa judaica, o vinho da Pessah pelo leite? Deixa eu explicar isso. É que na Pessah, na Páscoa,
original judaica, existe uma refeição muito importante onde se come uma carne assada de cordeiro, assada não, hoje não é mais assada, depois do holocausto não se faz mais assada. Enfim, mas se come uma carne de cordeiro, na época sim assada, pão, algumas especiarias, né? Ervas amargas, etc. E vinho. O vinho faz parte da cerimônia. As 4 taças de vinho, no mínimo, tal. E só que não se mistura leite, porque no judaísmo, na cultura religiosa judaica, segundo a Bíblia, não se mistura leite com carne, nem de ave, nem de animal mamífero e tal, com exceção de peixes, dos peixes permitidos, né, com escama e barbatana, não se mistura. O peixe é considerado parvé, neutro, mas com exceção desse, não se mistura leite com carne. Então, o rabino disse assim, por que você quer fazer isso aí? Não, porque eu não tenho dinheiro, nós não temos dinheiro para comprar o vinho da peça. Aí o rabino disse, não, espero que eu tenha um dinheiro guardado aqui para essas ocasiões, e deu um dinheiro, mas deu uma grande quantia de dinheiro para ele. Que com essa quantia ele podia comprar o vinho, comprar a carne, comprar todos os ingredientes e fazer uma bela cerimônia de peça para sua família, de Páscoa para sua família, que esse é o sentido da Páscoa, reunir a família e contar as histórias do povo judeu. Pois bem, quando ele foi embora, a esposa do rabino, que estava escutando toda a conversa, ela disse assim, escuta, por que você, ele só pediu um conselho, você podia substituir o leite pela carne. Assim, a resposta do rabino foi dizer assim, sim, não tem problema nenhum, mas toma aqui, eu tenho dinheiro para você. Foi isso que aconteceu. O homem não se queixou do vinho, ele apenas perguntou e o rabino disse, não tem problema, eu não vejo problema nenhum, mas toma aqui que eu tenho dinheiro, compra o vinho, compra a carne e assim por diante e tal. Ok. A esposa perguntou, mas ele só queria um conselho, por que você deu tanto dinheiro para ele? Aí o rabino disse assim para a esposa, diz ele, você não percebeu? Se ele pediu se poderia tomar leite é porque não tem carne. Ele não tinha carne, então não teria carne naquela casa. Se não tinha carne, não tinha vinho, não tinha as outras coisas. Seria muito pobre aquela refeição. Então, assim ele pôde celebrar a Pêssah com sua família. E a lição desta história é a percepção, a empatia pelo outro, a percepção pelo sofrimento do outro. E onde chorar apenas não é suficiente. Chorar pela dor do outro, pela dor do familiar que perdeu alguém, não é suficiente nessa leitura, na leitura de Deus. Caminhar a segunda milha, como disse Jesus, ir além, perceber e agir. O nome disso é empatia. O nome disso é ahavá, que eu já falei em outro vídeo aqui. Ahavá, amor ao próximo. Perceber a necessidade do outro, estar junto. Consolar. Em hebraico se diz nahamu. Nahamu, nahamu. Consolai, consolai. Consolem o meu povo. Consolem as pessoas. Aí alguém pode dizer o seguinte, mas o Paulo é muito fácil falar da tragédia alheia, da tragédia dos outros. É muito fácil falar bonito, ele conhece, ele é poeta, ele é escritor, então construir um texto bonito é muito fácil para ele. Então eu quero dizer para vocês que eu tenho lugar de fala, porque a minha vida começa com tragédias. Não vim aqui chorar pitanga, tá? Mas vamos começar lá no passado. Meu bisavô, um pouco antes, a minha avó tinha muito medo que eu fosse perseguido, porque ela me dizia assim, baixinho, olha, nós éramos judeus, ou seja, foram convertidos à força, então ela diz, nós somos perseguidos, nós vamos ser muito perseguidos. E ela diz, não conta isso para ninguém, não espalha com ninguém, quando puder vai estudar o assunto. Mas ela tinha muito medo de perseguição. Tudo para ela girava em torno de perseguição, ela tinha isso no DNA.
E tanto é que eu pipocava muito de emprego, não me acertava aqui e ali. Ela dizia, isso é perseguição, te persegue. E nem sempre era, eu que era rebelde mesmo, mas ela via perseguição, porque ela tinha muito medo de perseguição, porque é o que foi ensinado para ela em outros tempos. Aí quando ela tinha menos de 1 ano de idade, alguns meses de idade, ela estava no colo do pai dela, e o pai dela era meu bisavô, ele era um sujeito meio da pá virada, ele não tinha muito respeito por famílias alheias, se envolvia com mulheres dos outros. E alguém subiu no telhado, o telhado era feito de tabuinha de pinheiro, presa por um prego, ele girou a tabuinha, imagino eu, arrancou a tabuinha, colocou uma pistola, uma garrucha, apontou para a cabeça do meu bisavô, deu um tiro, matou ele, abriu a cabeça dele na hora, com a minha avó no colo, ali do lado. Então começa a vida dela assim, ela só pôde casar aos 29 anos de idade, porque ela era a filha mais nova, ela teve que cuidar da mãe, que era doente. E meu avô tinha 21 anos, ela tinha 29 anos quando casaram. Até. Muito bem. Alguns anos depois, 17 anos depois, uma segunda tragédia acomete. Eles estavam muito bem de vida, moravam lá no interior de São Francisco de Paula, tinham terras, tinham roça, uma família muito bem de vida. Né? Eu era pequenininho, eu tinha menos de 1 ano de idade, ou por volta de 1 ano de idade, e uma nova tragédia acontece. O meu avô é assassinado por ninguém menos que meu pai. A minha avó vende as terras em 6 parcelas. Eu sei porque anos depois eu descobri as promissórias. Ela recebe 2 parcelas e nenhuma mais. E o dono, e a pessoa que comprou, ainda ameaçou, se vier reclamar, mata todo mundo. Então ela caiu na miséria, a nossa família caiu na miséria quase absoluta. Volta para Gramado. E você sabe que deve ser, você sabe que é muito bom, né? Muito bom. Você tá numa situação, sair da sua cidade e depois voltar por baixo, voltar arrasado. A quantidade de olhares, de fuxicos, de maledicência que acontece, né? Ainda uma moça de 17 anos, né? Com um filho no colo, sem marido. Imaginem as conversas. É tudo isso daí para pior. Mas, assim, anos depois a minha avó ainda perde um filho. Então vocês vejam que ela tem lugar de fala e eu tenho lugar de fala para falar, para contar experiência, para dizer que eu entendo do sofrimento. Mas aqui que vem a cereja do bolo. Onde estava Deus no sofrimento? Onde estava Deus na minha família? Era uma família decente, era uma família boa, era uma família, sabe, temente a Deus. Tirando meu bisavô, que tinha suas farras e tal, mas eram pessoas tementes a Deus. Por que Deus permitiu? A gente não sabe quais são as razões de Deus para que aquela pessoa tenha sua vida ceifada. Uma coisa a gente sabe, o tempo dela acabou. Deus determina o nosso tempo. Deus determina o nosso tempo. O dia do nascimento, o dia da morte. O que é nosso nesse tempo é o tempo entre um intervalo, é o intervalo entre um dia e outro, o dia do nascimento e o dia da morte. Esse tempo é nosso, o resto é de Deus. E Deus tem preservadas essas pessoas, anotado no livro da vida, que o anjo faz isso, e eu acredito nisso, a essência dessa pessoa, que nós chamamos de alma, tá? A essência, o caráter, as ações, que serão julgadas no dia que eu também vou ser julgado pelas coisas boas e más que eu fiz, e todos seremos julgados, muito bem. Mas acontece, e os que ficam? Os que ficam têm uma nova chance. Aquele que fica ao lado daquele que se foi, ele tem uma nova oportunidade. É a ele que foi dada a oportunidade de manifestar as obras de Deus no momento do sofrimento. Onde está Deus nesse momento? Olhando
para mim, olhando para você, olhando para aquele que ficou de pé, que está extasiado, sofrendo, impactado e pensando como eu posso ajudar. Deus está ali, nessa resposta. Deus está em todo lugar, mas a manifestação de Deus, a emanação de Deus, a ação de Deus está no coração daqueles que se deixam tocar, aqueles que se permitem tocar. Deus não empurra, Deus não força a porta. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do coração tem tranca por dentro. Eu entrarei e cearei com ele. Cearei significa eu vou passar a noite, eu vou passar o dia, eu vou passar o resto da vida, ele vai passar a eternidade comigo. Então ali está Deus. Gramado, assim como o meu amado Rio Grande, tem recebido essas oportunidades. Nós vimos agora nas cheias de maio a quantidade de pessoas que se manifestou, que se mobilizou, que acudiu, que estendeu a mão, que enviou doações, que participou, que entrou dentro d'água para salvar e ajudar outras pessoas, e continua fazendo isso. Eu não sei quem estava lá na tragédia de ontem, mas eu sei que Gramado continua sendo Gramado. Gramado é impactada muitas vezes pelos grandes eventos, pelos grandes acontecimentos, pela beleza da sua cidade, pela sua culinária, por tudo que tem de bom. Mas de vez em quando, Gramado toma, vamos para um chacoalhão, toma uma impactada. Eu ouso dizer, alguém vai dizer, que está faltando fé. Não, não está faltando fé. Eu sei de casos de ônibus que caíram com jovens que vinham de um encontro religioso, cantando e louvando a Deus. Não estava faltando fé. Aqui não é um julgamento, a tragédia não é um julgamento. Isso é que é importante que se diga. O julgamento vem depois. O julgamento virá no dia em que o Messias vier dos céus com seus anjos e levar o seu povo, enfim, tem toda uma teologia, tem toda uma escatologia aqui, que eu não vou entrar no detalhe, mas no dia do juízo final, que não é hoje, está perto, mas não é hoje, esse será o julgamento. A tragédia não é um julgamento, a tragédia é um acontecimento. Um vulcão, um terremoto, uma guerra, são acontecimentos alheios à vontade da grande maioria das pessoas. Principalmente os vulcões, os terremotos, as tempestades, furacões, vendavais. O julgamento não acontece ali. Ali é um acontecimento, é uma oportunidade para que aquele que não foi atingido diretamente, não foi impactado diretamente, seja impactado no coração. E aqui nasce a oportunidade para que, junto com o choro, venha o conforto, venha a esperança, venha a reflexão. Quando chegar o meu dia? Quando chegar a minha vez? Quem é que vai estar ao meu lado? Quem é que vai estar olhando para mim? De que forma eu vou me despedir desse mundo? Quem é que vai amparar minha família? Quem é que vai cuidar dos meus filhos, dos meus netos? Quem é que vai cuidar da minha história, da minha memória, do meu legado? Quem são as pessoas que estarão ao lado daqueles que irão permanecer enquanto eu estiver dormindo? Essa reflexão é para mim, para que eu lembre todos os dias da minha importância, da minha necessidade, do meu papel nesse mundo. Eu tenho repetido, eu não estou no mundo para salvar, eu não estou aqui para salvar o mundo, eu não tenho capacidade. Isso é só o Messias que é capaz de fazer. Mas eu estou aqui para impactar a vida positivamente, a vida daquele que foi impactado negativamente. Eu estou aqui para auxiliar o necessitado, para estender a mão ao necessitado, mesmo que seja com a oferta, a moedinha da viúva pobre. Deus não avalia
volume, porque ele é dono do volume do universo. Deus avalia o que em hebraico chama de kavaná, a intenção, o que está no coração. Se o que está no meu coração é compartilhar, é auxiliar com a moedinha da viúva pobre, aquela moedinha se tornará o 1.000.000 dentro da contabilidade de Deus. Deus não exige de ninguém um baú de ouro. Deus propõe. Eu não estou falando de dinheiro apenas, não estou falando de dinheiro, eu estou falando de empatia. Se eu não posso ajudar um idoso, mais velho que eu, né? Mais incapaz do que eu, a atravessar a rua, eu posso ao menos ampará-lo, segurar pelo braço e chamar outro que faça. Eu fiz a minha parte. Esse é o dia. Ontem foi a tragédia. Hoje é o dia do recomeço. De que a cidade de Gramado, que as cidades vizinhas confortem aqueles que ficaram, amparem aqueles que sofreram, estendam a mão, mas não apenas as pessoas dessa tragédia, estendam a mão aos que estão nos hospitais, estendam a mão àqueles que estão nas ruas, estendam a mão àqueles que sofrem, estendam a mão àqueles que buscam, àqueles que estão aflitos, àqueles que estão desesperançados. Levem esperança. Façam uma oração. Não tem mais nada para ajudar? Senta do lado e faz uma oração. Não precisa sentar do lado, se não puder, da sua casa, onde você estiver. Ore por essas pessoas. Então hoje eu quero encerrar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, Rei do Universo, Criador de todas as coisas. Nós te damos graças porque tu nos tem mantido até aqui. Queremos também, ó Deus, pedir que tu estendas as tuas bênçãos, que tu estendas a tua misericórdia, que tu toque cada coração e que as pessoas, também a mim, possamos sentir a presença do teu Santo Espírito para que abra as nossas mentes e que faça emanar a nossa bondade, a tua bondade que está em nós. Sejamos vasos comunicantes cujas bênçãos passam por nós e sejam espargidas, sejam distribuídas. Dá-nos, Senhor, a oportunidade de levarmos uma bênção ao menos para uma pessoa. E assim estaremos cumprindo a tua vontade. Estaremos cumprindo toda a lei da Bíblia. Ama a Deus acima de todas as coisas, ama teu próximo como a ti mesmo. Ivarecha Adonai veshmerecha yaecha Adonai panav elecha vikoneka isa Adonai panav elecha ve'asen lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom, uma boa semana a todos.